Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel, bem-vindo ao canal Glória, Aleluia. Hoje nós vamos estudar uma verdade profunda da palavra de Deus que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, o mistério da fé. O mistério da fé refere-se às verdades outrora ocultas, mas agora reveladas por Deus, que dizem respeito à obra redentora do Senhor Jesus Cristo e ao plano divino da salvação. Esses segredos, no sentido bíblico, não são mistérios indecifráveis, mas realidades espirituais que estavam encobertas em tempos passados e que agora foram manifestadas aos seus santos. Colossenses 1, 26, 27. Portanto, o mistério da fé envolve tudo aquilo que sustenta a fé cristã, desde a encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus, até a justificação pela fé, a inclusão dos gentios na promessa e a esperança da glória. São verdades que todo cristão deve conhecer, guardar com boa consciência e viver de modo digno dessa revelação. Então vamos ao nosso estudo de hoje. 1 Timóteo 3,9 diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que o verdadeiro servo do Senhor deve guardar o mistério da fé, mas não é em qualquer lugar. É em uma consciência pura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fé não é um conjunto de ideias, não é tradição de igreja, não é só conhecimento de doutrina. A fé é um tesouro espiritual que precisa habitar dentro de nós. E esse tesouro só se conserva num coração limpo, numa consciência que agrada ao Senhor. A consciência, segundo Romanos 2,15, é onde discernimos o que é certo e o que é errado. É ali que o Espírito Santo nos convence, nos corrige e nos orienta. Agora, se essa consciência estiver suja, contaminada pelo pecado, a fé vai perdendo espaço. Não dá para guardar o Evangelho num coração que tolera a impureza. A fé é chamada de mistério, não porque seja difícil de compreender ou confusa, mas porque foi revelada por Deus a nós, que nascemos de novo. Como está escrito em Efésios capítulo 3, esse mistério é o plano eterno de salvação em Cristo Jesus. Antes era oculto, mas agora foi revelado à igreja. É algo glorioso. Por isso, não é apenas crer, é guardar a fé com zelo, com temor, com gratidão. E quando a pessoa tenta guardar a fé numa consciência impura, o que acontece? A pessoa fica vulnerável à dúvida, ao engano e até à apostasia. A Bíblia fala claramente em Tito 1,15: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha o perigo aí, irmãos. Uma consciência contaminada afeta até a forma como a pessoa enxerga as coisas de Deus, conservando a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, sem uma consciência limpa, afunda, morre na fé. Por isso, guardar o mistério da fé não é só conhecer doutrina, é viver em santidade, é ter o coração limpo diante de Deus, é andar em obediência, é manter uma consciência sensível, moldada pelo Espírito Santo. Só assim a fé permanece viva, operante e frutífera. Então, hoje, examine sua consciência. Está limpa diante de Deus? Se há pecado escondido, se há mágoa, mentira, impureza, confesse, abandone, se arrependa. Quando a Bíblia fala de mistério, ela não está falando de algo que nunca será entendido. Não, na linguagem bíblica, mistério é um segredo que estava oculto, mas que agora foi revelado por Deus. É como se fosse um plano que estava guardado no coração do Pai,
desde a eternidade e que no tempo certo Ele decidiu mostrar àqueles que creem. E que plano é esse? A salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí entra o segundo ponto. A fé não nasce da nossa capacidade, da nossa inteligência ou da nossa força de vontade. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé para crer no Senhor Jesus é um presente dele para nós. A graça vem dele, a salvação vem dele e a fé também vem dele. Para receber a fé, primeiro você deve ser humilde diante do Senhor e admitir que não tem fé. Porque, na verdade, o que muita gente acha que é fé é só pensamento positivo. Para receber a fé, primeiro você precisa ser humilde diante do Senhor e admitir que não tem fé. Porque, na verdade, o que muita gente acha que é fé é só pensamento positivo. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A fé não vem de nós, não nasce dentro de nós. A fé é um presente que Deus dá. Então veja o quanto isso é sério. Deus nos confiou um dom, um mistério revelado, a fé preciosa. E Ele espera que nós guardemos isto com zelo, com temor, com responsabilidade. Não podemos tratar a fé como algo comum ou superficial. Ela é dom de Deus, é parte de um plano eterno revelado agora à igreja. Fé, conforme está definido em Hebreus 11:1, é convicção profunda. A Escritura declara: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Isso significa que a fé é firmeza interior, é certeza inabalável. Não se trata apenas de acreditar em algo de forma genérica. Embora o ato de crer esteja presente na fé, a fé bíblica vai muito além do simples crer. Veja o que está escrito na Epístola de Tiago. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Perceba, até os demônios creem na existência de Deus, reconhecem seu poder e ainda assim não possuem fé. Tampouco serão salvos. Isso deixa claro que a fé salvadora é mais do que um reconhecimento intelectual. É uma entrega confiada, acompanhada de obediência, firmeza de coração e comunhão com Deus. O apóstolo Pedro nos ensina que devemos procurar acrescentar à nossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E veja que a primeira coisa que ele menciona logo depois da fé é a virtude. Isso chama atenção. O que é virtude? Virtude é excelência, é dignidade, é hábito de fazer o que é certo diante de Deus. Só que ninguém se torna virtuoso apenas ouvindo ou querendo. É preciso agir. A virtude exige prática. A fé não é parada, ela fala, ela age, ela obedece. Tiago também reforça isso lá no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Em outras palavras, fé sem ação é só teoria, não serve. Um exemplo disso é aquela frase muito conhecida: a fé move as montanhas. Mas preste atenção, não é a fé sozinha no vácuo que move alguma coisa. O Senhor Jesus disse que se alguém tiver fé e disser ao monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, então acontecerá. Por isso, como ouvimos antes, a fé só pode ser guardada em uma consciência limpa. Se a consciência estiver suja, o dom é desprezado. O mistério é tratado com indiferença. Mas se a consciência estiver limpa, sensível, submissa ao Espírito Santo, então a fé cresce e frutifica. Então, guarde essas 7 verdades em seu coração. 7 verdades a respeito da fé que, como eu disse, todo cristão deve saber. E logo mais vou comentar a respeito de cada uma delas.
Primeiro, o justo vive pela fé. Segundo, sem fé não podemos agradar a Deus. Terceiro, a fé se relaciona com conhecimento. Quarto, Jesus é o autor e consumador da fé. Quinto, a fé vem pelo ouvir a palavra. Sexto, é preciso evitar o naufrágio na fé. Sétimo, a fé em Cristo Jesus é a vitória que vence o mundo. O justo vive pela fé. A Bíblia afirma em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmãos, a fé não é só porta de entrada da vida cristã, é o sustento que nos mantém de pé. Sem fé, o justo não vive, não sobrevive, não se mantém. Segundo, sem fé, não podemos agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, é impossível. E há algo ainda mais sério. Às vezes as pessoas podem até achar que têm fé, mas na realidade são sentimentos moldados por emoções, ilusões ou tradições. Foi o que aconteceu com os espias de Israel. Quando voltaram da terra prometida, 10 deles não creram, apesar de tudo que Deus já havia feito. Imagine a dor no coração de Moisés ao ver aquele povo rejeitar a promessa por causa da incredulidade. A fé é confiança plena em Deus. A fé está ligada ao conhecimento. A fé não é cega. A fé se alimenta do conhecimento de Deus. Sem estudo da palavra, sem buscar a verdade, como a fé vai crescer? A fé é como uma semente que precisa do solo, do conhecimento bíblico para florescer. Um exemplo bíblico claro de fé relacionada com conhecimento da palavra está em Romanos 10:2-17. O apóstolo escreve: porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Romanos 10:2. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Esses dois versículos mostram um contraste. No versículo 2, os judeus tinham zelo, ou seja, até pareciam ter fé, mas faltava entendimento da vontade de Deus. Resultado, um zelo sem direção, que não produzia obediência. Já no versículo 17, Paulo afirma que a fé nasce por ouvir a palavra de Deus, ou seja, fé e conhecimento caminham juntos. Outro exemplo é o caso dos bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. Eles não creram cegamente. Eles conferiram, estudaram, buscaram conhecimento. Isso os levou a crer com convicção. Portanto, a fé é informada, enraizada no conhecimento da verdade revelada por Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2 declara: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso significa que a fé não começa em nós, começa nele. Foi Jesus quem plantou a fé no nosso coração e é Jesus quem continua trabalhando para que a fé cresça em nós. Muita gente pensa que fé é só um esforço da mente ou uma força que nós tentamos gerar sozinho, mas não é. A fé é uma obra de Deus em nós. É como uma semente que Ele mesmo planta, rega, fortalece e leva à frutificação. Por isso, o texto diz, autor e consumador. Ele começa, ele termina. Mas nós precisamos cooperar, cultivar,
Obedecer, proteger a fé. Não podemos abandonar o que Jesus começou. Se Ele é o autor, Ele também é o Senhor sobre a fé e nossa vida. Veja bem, fé não é pensamento positivo. Muita gente confunde essas coisas. O pensamento positivo é um esforço humano. É uma tentativa da mente de acreditar que tudo vai dar certo, mesmo sem base. É querer criar uma realidade melhor pela força do otimismo, da repetição ou da vontade. É presunção, imaginação da mente. Mas isso é natural, é limitado e é terreno. Já a fé é sobrenatural. A fé vem de Deus, ela tem origem divina. Ela não é fabricada pela nossa mente, mas plantada no nosso coração pelo próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem começou essa obra dentro de nós e Ele quem continua agindo para que sejamos firmes na fé. Enquanto o pensamento positivo tenta convencer a si mesmo, a fé descansa na verdade eterna da palavra de Deus. Fé não se baseia no que sentimos ou imaginamos, mas no que Deus falou e o que Ele fala, Ele cumpre. Em suma, a fé se volta para o alto, a fé é vertical, confiante no Senhor. Já o pensamento positivo é horizontal, limitado às capacidades humanas e às circunstâncias terrenas. Portanto, não confunda a fé com esforço mental. A fé é uma obra de Cristo e deve ser vivida com obediência, reverência e confiança nele. 5. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 nos ensina. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, a fé não surge do nada. Ela não nasce em momentos isolados ou por vontade própria. A fé tem uma fonte e essa fonte é a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra, mais a fé cresce. Quer ter mais fé? Ouça mais a Bíblia. Ouça pregações fiéis que trazem a verdade da palavra. Medite nas Escrituras, pois é nelas que encontramos a força para a nossa fé. A fé não vem de experiências emocionais isoladas, mas da exposição contínua à palavra de Cristo. A palavra de Deus é o alicerce da nossa fé. Se queremos crescer e ser firmes, precisamos nos alimentar dela todos os dias. É através do ouvir, do meditar, de viver a palavra que nossa fé cresce e frutifica. Precisamos evitar o naufrágio na fé. 1 Timóteo 1,19 nos adverte sobre aqueles que, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, é possível sim naufragar na fé. Podemos perder o rumo, desviar, abandonar ou negligenciar a fé que nos foi confiada. Mas se Jesus está no barco, o barco não afunda. Se Ele está no controle, não importa o tamanho da tempestade, não seremos abalados. Agora, se rejeitamos a boa consciência, se ignorarmos a direção do Espírito Santo, aí a fé começa a se perder. E o naufrágio é iminente. A fé precisa ser protegida. É responsabilidade nossa manter a vigilância sobre a nossa vida, nossa consciência e nosso caminho. Por isso, vigie constantemente. Guarde a fé com zelo. Lembre-se de que a fé é um tesouro precioso e não devemos tratar dela com negligência. A fé em Cristo Jesus é a vitória que vence o mundo. Primeira Epístola de João 5,4 nos ensina algo maravilhoso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, a fé viva é operante e nos faz resistir ao pecado, ao sistema corrupto deste mundo, às tentações e aos desafios. A fé que vence o mundo não é uma confiança em palavras bonitas
ou em filosofias vazias. É a fé no Deus vivo, no Senhor Jesus, que nos sustenta a cada passo e nos faz resistir e superar tudo que o mundo oferece de tentador, enganoso e destruidor. Pela fé, não temos medo da luta, porque sabemos que a vitória já foi conquistada em Cristo. Em Jesus, somos mais que vencedores. Portanto, não permita que as dificuldades da vida te façam desacreditar em Cristo. Essa fé é a vitória que vence o mundo. Como esse estudo é mais extenso, será dividido em duas partes. No próximo vídeo, vamos continuar tratando da intensidade da fé e dos cuidados necessários para conservá-la. São verdades que todo cristão precisa conhecer. Muito obrigado por acompanhar este estudo até aqui. O Senhor continue aumentando a sua fé, iluminando sua consciência e guiando cada passo do seu caminho. E não se esqueça, todo domingo e feriado tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, aproveite agora para fazer parte dessa jornada conosco. Compartilhe este estudo com outras pessoas e vamos juntos conservar o mistério da fé com uma consciência limpa até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!